Salve, salve, galera do terceiro ano da nossa querida Escola Ania Torres. E vamos lá, né, para mais um segmento de estudo aqui, dentro do nosso terceiro ano aqui no PET número 1. Estamos indo agora para o último segmento. Vamos tratar aqui, portanto, da quarta e da quinta última semana de reflexão desse PET número 1. Então, meu caro estudante do terceiro ano, nós estamos aqui agora trabalhando a temática do conhecimento. O eixo temático é o conhecer. Lembrando para vocês, então, que nós já trabalhamos outros aspectos aqui dentro desse trilho, aqui dentro desse caminho que estamos realizando. Numa primeira parte, lá na primeira semana, fizemos uma introdução geral sobre o conhecimento filosófico. Continuamos depois trabalhando a questão da ciência. Posteriormente, nós vimos a questão da natureza, a natureza e a cultura, que foi o tema da nossa segunda semana, e depois nós entramos, na semana anterior a esta, sobre a reflexão entre liberdade e determinismo, utilizando principalmente o filósofo Jean-Paul Sartre. Agora, neste último segmento, nós vamos trabalhar os tipos de conhecimento, a diversidade dos saberes, aqui dentro da filosofia. Então, a gente vai relacionar dois tipos de conhecimento: o conhecimento experimental, que é dado pelo empirismo, e o conhecimento inteligível, dado pelo racionalismo, né? Estamos aqui agora analisando a verdade, o que é a verdade, as perspectivas de verdade dentro da filosofia e a sua coligação com a realidade que nós temos diante de nós. Disciplinas que compartilham conosco esta temática, disciplinas de humanidades, a história e a geografia, também trabalham essa questão aqui do conhecimento. Então, seguindo a reflexão do nosso PET, né, nós temos uma diversidade muito grande de saberes. Esta diversidade de saberes se apresenta como formas de nós entendermos a realidade, de nós compreendermos o mundo, né? Lembrando que essa percepção da realidade, essa compreensão do mundo, ela é muito variável. Por exemplo, tem pessoas que não enxergam as cores da mesma forma, porque o cérebro, né, tem uma configuração distinta nos indivíduos. Os indivíduos usam a capacidade racional, a capacidade mental, de uma forma diferente. O daltônico, por exemplo, tem dificuldades de detectar algumas cores e etc. Então, ele vai entender a realidade de um ponto de vista diferente. A cultura determina aspectos no seu entendimento, né? Então, nós temos aí várias possibilidades, várias formas diferentes de conhecer através do conhecimento popular, do senso comum, que vem dos nossos ancestrais, através do nosso saber do tempo atual, que se pauta muito, por exemplo, nos elementos da informática. A gente tem um saber intuitivo, a intuição, então, é quando você utiliza só seu cérebro, e por aí vai, o saber espiritual, e por aí vai, né? Nós temos, então, diversas possibilidades, então, de conhecimento, de análise da realidade, de análise dos fatos. Em filosofia, a parte que trata do conhecimento se chama epistemologia. Epistemologia, que nós também poderíamos traduzir por teoria do conhecimento. Aqui está, ó, epistemologia, é a teoria do conhecimento. Então, como eu disse, é a área da filosofia que trata dos saberes humanos, que tenta explicar como ocorre o conhecimento humano. E esta é uma investigação
que sempre chamou muita atenção dos filósofos, como nós vamos ver aqui, e continua chamando, né? Porque o ser humano ele tem um equipamento que é o cérebro, que é a razão, que dá a ele um entendimento completamente diferente da realidade dos outros animais. Então, a percepção que o homem tem da realidade é uma percepção, portanto, que lhe é própria, que ele é racional e etc. Por causa da memória, por causa da sua percepção, por causa da sua razão e tudo quanto. Então, meu caro estudante, um primeiro personagem apresentado pelo nosso PET, um primeiro filósofo apresentado pelo nosso PET, é lá da Grécia Clássica. É o filósofo Platão, lá do século IV antes de Cristo. Veja aqui algumas representações desse filósofo. Platão, então, ele desenvolve uma teoria do conhecimento, uma epistemologia, né? Porque vem do grego epistemologia, do grego episteme, que é conhecer, logos é estudo, estudo do conhecimento. Então, esse filósofo chamado Platão, ele deseja fazer uma distinção entre episteme, que é o conhecimento verdadeiro, que é a verdade, da doxa, que é simplesmente a opinião. Então, a opinião é o que eu acho, né? E a episteme é a verdade. Então, a verdade factual e tudo quanto. E ele construiu toda uma teoria para explicar isso. Teoria que nós já estudamos em sala de aula, e aqui aparece para a gente rememorar. Essa teoria se chama alegoria da caverna. É como ele explica a realidade, como ele explica, portanto, as coisas, como ele revela que as coisas realmente são. Então, dentro da alegoria da caverna, Platão, então, nos diz que os homens nascem acorrentados, veja ele aqui, e as correntes fazem o homem olhar sempre na mesma direção, que é o fundo da caverna. Lembrando para vocês que uma pessoa conseguiu se libertar dessas correntes e ela, por incrível que pareça, fez um caminho longo, saiu da caverna e conheceu uma outra realidade. Esta pessoa, ela volta rapidamente para a caverna para tentar libertar os outros, para tentar mostrar para os outros que existe um outro tipo de realidade. E os outros, alguns aceitam, outros não aceitam, evidentemente. Então, aqui, dentro desta história de Platão, a gente percebe que Platão, então, ele apresenta duas realidades. Uma realidade dentro da caverna, que ele chama de realidade do mundo sensível, ou seja, os nossos 5 sentidos nos prendem na caverna. A visão, o olfato, a audição, o tato, o paladar, nos deixam acorrentados. E quando nós vamos quebrando esses sentidos, nós vamos sendo mais racionais, né? Nós deixamos de utilizar tanto o lado instintivo, tanto o lado natural, e quando a gente consegue ir para fora da caverna, a gente conhece o novo mundo, que é o mundo que ele chama de inteligível, que é o mundo fora da caverna, que é o mundo, portanto, que nos apresenta uma outra realidade. Então, o ser humano ele faz um caminho. Então, no primeiro momento, ele está aqui sendo iludido pelos seus sentidos. Depois ele começa a estudar, ele começa a entender as coisas, então ele já avança, ele sobe um degrau na questão do conhecimento e do entendimento, né? Que é a crença, pode ser a explicação mitológica, por exemplo,
Aí depois ele passa a utilizar o seu cérebro, a área racional e tudo quanto. E quando ele chega à etapa final desse seu conhecimento epistemológico, em busca do entendimento e da verdade, ele se torna um filósofo, ele consegue acessar, portanto, o mundo de fora da caverna, ele utiliza a sua capacidade racional plena, ele está dentro do mundo inteligível. Está vendo? Então, isso aqui é a explicação, o entendimento clássico da teoria de Platão, da alegoria da caverna, que está em sua obra A República. Então, veja bem, né? Os homens, então, têm que se libertar dessas correntes, têm que sair da caverna para chegar ao conhecimento verdadeiro, para chegar, portanto, ao entendimento sobre o mundo e tudo quanto. Então, é como se Platão subdividisse a realidade em dois grandes segmentos. Tem o segmento pautado na physis, na natureza, nesse mundo que nós estamos aqui nele agora, do planeta Terra. E tem um outro mundo, que é um mundo que vai além, é um mundo além da natureza, que é o mundo da metafísica, que nós podemos falar também que é o mundo da abstração, do conhecimento interior que o homem tem. Né? Por isso que na língua portuguesa a gente utiliza assim para nominar as coisas. Substantivo concreto, pedra, tijolo, árvore, cavalo, sombra, passarinho, águia, concreto. Então, pertence à physis. E a gente também tem os substantivos que são metafísicos, por exemplo, Deus, o bem, a bondade, o conhecimento. Veja bem, situações que você não vai encontrar na natureza, mas você vai encontrar dentro do ser humano, dentro da mente humana. Então, o homem tem que fazer esse caminho para acessar esse tipo de conhecimento. Então, é muito simples. O ser humano, então, tem que estudar muito para que ele possa abandonar o mundo sensível e entrar dentro do mundo inteligível. Ele tem que abandonar as sombras, veja aqui, para ir para o mundo das ideias. Né? Lembrando que o ser humano também tem dois segmentos. Né? O homem, para os gregos, ele é formado de corpo e alma. O nome disso, né, o nome técnico disso aqui é dualismo. Duas coisas que formam o ser humano. Então, o homem muito ligado às questões do corpo, ao mundo sensível, aos sentidos, né? Um homem que privilegia o corpo e etc. E o homem ligado à questão racional, ao entendimento, ao estudo, é um homem que se pauta pela alma. Então, nós temos essas duas realidades, né, meu caro estudante? Essas realidades dialéticas, uma contrária à outra. Um mundo que é imperfeito, um mundo que é mutável, que é o mundo do corpo. O corpo muda muito, nosso corpo já mudou tanto, né? Já se transformou tanto. E a gente tem um mundo que é perfeito, que é imutável, que é pautado na razão, que é justamente aquele mundo da essência do ser humano, que está dentro da gente, dentro do nosso cérebro, dentro da nossa capacidade racional e tudo quanto. Então, assim, ele explica a realidade, né? Tem um mundo metafísico e tem o mundo físico. Lembrando, então, para os senhores. E o ser humano, então, ele tem que subir degraus, ele tem que passar por etapas para chegar ao conhecimento verdadeiro. Então, ele vai subindo degraus, né? E esses degraus, então, mostram como que as coisas realmente são, como que o entendimento, como que o conhecimento realmente é construído. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar o exemplo de uma criança, né,
que ainda não sabe o nome das coisas. Então, ela, num primeiro momento, o seu cérebro, ele se ilude, ele só tem imagens da realidade. Vamos pegar um exemplo aqui das formas geométricas. Ele pega lá aquele quadrado, né? Ele não sabe o que é. Mas aí alguém vira para ele e fala assim: quadrado, triângulo, círculo, e depois ele vai observando a imagem, que ele não sabia o que era, e ele vai, portanto, sendo capaz de nominá-las. Está vendo? Então, aqui ele está já usando a sua capacidade racional, mas depois ele vai crescer no nível da sua opinião, da doxa. Ele vai passar como se fosse para um segundo degrau do conhecimento. Quando ele já é capaz, portanto, de pegar aquele brinquedinho, né, de infância, e ele consegue o brinquedinho, então ele tem uma série de formas dentro dele, e ele é capaz de encaixar uma forma na outra. Está vendo? Então, ele já tem uma impressão correta da realidade e tudo quanto. E observem aqui. Então, aqui o homem está então no critério da doxa. Então, aqui ele era muito criança, aqui ele já está começando a nominar, a entender as coisas, já tem uma impressão da realidade. Aí ele começa o desenvolvimento da sua episteme, que já é o terceiro andar, digamos assim, já é um terceiro degrau, essa questão da episteme, da epistemologia. Ele já vai para a escola aqui. E aqui na escola, então, ele é capaz, por exemplo, de aprender matemática. Ele sabe matemática e ele consegue calcular, por exemplo, a área aqui dessas formas aqui que ele vai ter e etc. Ele consegue, portanto, entender do ponto de vista matemático, ele joga para dentro da mente o quadrado e ele calcula ali, né, a sua área, ou do círculo aqui, ele vai fazer o cálculo também dele, ou do triângulo, utilizando teoremas e etc. Aí ele já está entendendo, abstraindo, levando para dentro da mente um tipo de conhecimento racional. Aqui, no caso, vamos falar que é a matemática. Mas o ser humano pode crescer muito mais. Ele pode acessar um último degrau, ele pode alcançar a maturidade plena do seu conhecimento, a noesis, a verdade, a sabedoria, vamos falar assim, é um quarto degrau. Ele vai para a universidade. Então, ali na universidade, por exemplo, ele aprende, ele faz o curso de engenharia, ele é capaz de construir, né, um edifício gigantesco, muito alto, porque ele conhece muito bem não só a matemática, mas as formas, né? Ele vai construir um prédio aqui todo bacana e etc., muito bem construído, e ele tem essa capacidade porque ele foi crescendo no entendimento, no conhecimento da realidade. Ele consegue, portanto, dominar todos os elementos da matemática. E ele consegue criar, buscar coisas novas, fazer novos edifícios, novas pontes, porque ele acessa a sabedoria, ao mundo das ideias. Ele entra, portanto, dentro aqui do seu cérebro para entender como que a realidade é, como que a realidade funciona, meu caro estudante. Então, veja bem, né? Então, esse sistema de conhecimento apresentado pelo filósofo Platão, ele tem como se fosse andares. A gente sai do mundo das ilusões, das nossas opiniões, depois a gente vai aprendendo as coisas com outros seres, nominando e já agindo, né, de um modo
proativo para entender a realidade. Depois nós passamos para o conhecimento epistemológico, a um conhecimento que está dentro do nosso cérebro, dentro da nossa razão, e assim nós só aumentamos a nossa capacidade. E o ser humano tem que chegar aqui, ó, à verdade, à sabedoria, ao conhecimento nobre, que é a noesis, que é o conhecimento verdadeiro, que se dá justamente a partir do momento que ele utiliza plenamente a sua capacidade racional. Então, meu caro estudante, né? O filósofo Platão, então, ele apresenta essa realidade do homem que tem, portanto, doxa, do homem que tem a opinião, mas que depois tem que chegar ao conhecimento de todas as coisas pela episteme, né? E olha para você ver, em todas as coisas acontece isso. Platão dá um exemplo até mesmo da questão do amor. Vamos pegar aqui o exemplo final que está no nosso PET, né? Olha para você ver. O amor, então, o amor humano é o namoro, é o encontro entre duas pessoas, né? É o cheirar o cangote e etc. Isso aí é o amor do corpo, das coisas corporais, do toque, da carícia e etc. Mas nós, seres humanos, a gente tem dentro da gente este mundo metafísico, esta realidade mental. Então, a gente também tem muitos sentimentos. A gente cria dentro do nosso cérebro relações amorosas, né? Você tem aí uma namorada, um namorado, e o outro nem sabe, porque só existe dentro de você, né? Então, a gente tem realmente essas duas realidades, uma realidade aqui material e uma realidade imaterial. E o exemplo aqui que o nosso material dá é justamente do amor platônico. Atenção, não basta só amar com o corpo. As pessoas desejam muito mais do que isso, né? As pessoas desejam, então, o desejo do outro. Você deseja o desejo do outro. Você pensa no outro. Você ama o outro de modo racional, dentro da sua mente, dentro da sua cabeça, dentro do seu cérebro. Você também ama e etc. Não só no nível corporal, mas também no nível interior, no nível metafísico. Então, meu caro estudante, né, o amor platônico nem sempre é uma coisa boa. O amor platônico também pode ser uma doença da alma quando ele não é correspondido. O amor platônico pode se tornar até mesmo violento, né? Você tem muitas pessoas que não aceitam o famoso pé na bunda e fala assim, não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Se não podemos ficar juntos nesse mundo, vamos ficar juntos no outro mundo e tudo quanto, né? Então, aí dentro do nosso cérebro, dentro da nossa mente, a gente cria um mundo que nos é próprio, um mundo que é nosso e tudo quanto. Então, é isso, meu caro estudante. Esta realidade apresentada por Platão, essa realidade dualista, essa realidade do corpo e esta realidade da alma. Então, eu apresentei para vocês aqui nesta aula uma grande quantidade de conteúdos, uma grande quantidade de ideias sobre o conhecimento platônico. Mas nós não terminamos ainda esse nosso PET, mas eu vou finalizar esse nosso encontro aqui agora. Então, você vai dar uma lida lá no material e vai procurar, né, estudar, relembrar um pouco mais o filósofo Platão. E no nosso próximo encontro, aí eu vou passar
para outras três formas de entendermos, de compreendermos a realidade, que são dadas por outros filósofos, por René Descartes, que é o racionalismo, por exemplo, por Locke e Hume, que é o empirismo, e por Kant, que é o criticismo. Mas hoje nós vamos ficar só com Platão. E no nosso próximo encontro, nós vamos continuar com esses outros. Agradeço a você pela atenção, bom estudo, né? Nosso PET está lá à disposição, procure materiais extras. Eu tenho um canal no YouTube, que eu tenho muitas aulas sobre Platão, se você quiser aprofundar, se você quiser compreender mais sobre este filósofo, vai lá. O meu canal no YouTube é Prof. Ivonei. Só você digitar lá Prof. Ivonei, né? E ele ainda se chama Humanidades. Prof. Ivonei Humanidades. Vai lá e dá uma olhada numa série de aulas que eu tenho lá para vocês, de introdução à filosofia, de filosofia grega antiga, do filósofo Platão e tudo quanto. E no nosso próximo encontro, nós vamos falar de racionalismo, empirismo e criticismo. Ok, meu caro? Então, ficamos por aqui. Uma saudação e um abraço a todos vocês. Se cuidem. Até a próxima.